É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a dádiva da explosão da vida e da consciência em toda a criação. Ele que nos ilumina hoje. Eu lerei no Evangelho de João, no capítulo 12, que narra o que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava podre há 4 dias e foi ressuscitado por Jesus. Todos sabem o que aconteceu. Nem todos, no entanto, já perceberam que 6 dias antes da Páscoa, e Lázaro tinha sido ressuscitado aproximadamente uns 10 dias antes da Páscoa, naquele período posterior à ressurreição de Lázaro, Jesus foi até a casa dele, voltou à casa dele, a Betânia, casa dele e de suas irmãs. E Lázaro estava lá. Lázaro mesmo, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. E ali lhe deram uma ceia, um jantar especial, sendo Lázaro um dos que estavam presentes com ele à mesa. Aí aconteceram coisas singelas e diálogos, nem tanto com alguns dos seus discípulos, como Judas Iscariotes, que já preparava a pavimentação para a traição de Jesus. Mas não é o caso aqui. Eu quero é que você se ambiente, esse é o contexto, e aí se diz no verso 9 o seguinte: Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Era uma festa, era um jantar especial. Os discípulos de Jesus também estavam lá. Maria tinha acabado de ungir Jesus com o unguento mais precioso, perfumando toda a casa. Então, diz o verso 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Aí afluíram. E lá foram, com muita afluência, não só por causa de Jesus, mas também curiosos para ver a Lázaro, ver como é que é voltar da putrefação depois de estar morto e cheirando mal há 4 dias. Foram ver o fenômeno. Lázaro, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. Mas os principais da religião, especialmente os sacerdotes, que não criam, que eram do grupo dos saduceus, a maioria dos sacerdotes, que não criam em ressurreição dos mortos, e tinham uma razão a mais, não só para matar a Jesus, mas agora para matar Lázaro, porque eles diziam que não havia ressurreição de mortos, mas Lázaro ressuscitara de entre os mortos e estava sentado ao lado de Jesus na festa. Por isso, Lázaro era um libelo contra as doutrinas dos sacerdotes, dos saduceus, que não criam nem em espírito, nem em anjo, nem em ressurreição. De modo que eles começaram a pensar e a resolver acerca de matarem também a Lázaro. Matar a Jesus e matar o milagre, matar a demonstração de que a ressurreição e a vida são realidades e de que aquele que crer em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá, e que todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, mas tem a vida eterna. Então, para eles, era assintoso demais, implacável demais, empírico demais, verdadeiro demais,
inquestionável demais, factual demais. Portanto, já que contra fatos não há argumento, vamos matar o fato. Vamos matar a demonstração. Vamos matar aquele que é a expressão histórica de que a palavra e a mensagem de Jesus são possíveis e são verdadeiros. Então decidiram matar também a Lázaro. Elimina o milagre e o povo se esquece de quem o operou. Por quê? Queriam fazer isso? Porque muitos, por causa de Lázaro, iam e o viam e criam em Jesus e diziam: Lázaro é o testemunho da ressurreição. Jesus, portanto, é a ressurreição e a vida. Você veja como é tão óbvio quanto tem se manifestado no curso da história, a saber, que todo aquele que experimenta a vida, a glória, a fé, a perseverança, a resiliência, que atravessa a morte e os seus vales de sombra, todo aquele que assim seja, que assim viva, se torna uma ameaça para aqueles que se sentem e se dizem os donos do batismo de Deus, os donos dos sacramentos de Deus, os donos dos cultos a Deus, os donos da mediação entre o povo e Deus. Isso aqui é uma ameaça a eles, porque isso aqui demonstra que Deus opera fora do sacerdócio do templo, que o único lugar onde não houve ressurreição foi o templo. Mas na casa de gente simples, a ressurreição pode acontecer toda hora. É interessante como Jesus nunca ressuscitou ninguém numa sinagoga, nem num culto, nem num templo. Lázaro foi na aldeia dele, ao lado de sua casa. A filha de Jairo, lá em Cafarnaum, foi no quarto dela, sem que Jesus permitisse nenhuma multidão presente, só ele, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. A transfiguração, ele não levou uma multidão, mas 3 discípulos. Quase tudo que de grandioso aconteceu, foram poucos os que participaram. E da sua própria ressurreição, ele não fez um show sobre o templo de Jerusalém, andando no pináculo de lá para cá, ou pulando e voando para que todos o vissem. Não. Jesus nunca usou de sinais públicos inquestionáveis para validação de quem ele, pela sua palavra, dizia que era. E aqui está. Eles querem matar a Jesus, mas não somente a Jesus. Querem matar aquele que é a manifestação, que é a comprovação, que é a validação da mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus tem seu principal sinal em mim. Eu sou o principal sinal, assim como Lázaro virou um sinal precípuo da validade da mensagem de Jesus, porque a ressurreição o estava habitando. Eu sou o sinal mais forte de Jesus no mundo, se eu vivo a vida de Jesus, se eu vivo no espírito da ressurreição, se eu me entrego a Deus como um ressuscitado de entre os mortos, se eu ofereço meu corpo não à corrupção, não à deterioração da morte, se eu ofereço o meu corpo
não à promiscuidade, à prostituição, à traição, ao engano. Se eu ofereço o meu corpo não ao abuso, às overdoses, aos desequilíbrios, se eu ofereço o meu corpo não à violência, não às manifestações da raiva e do ódio, mas se eu ofereço o meu corpo para ser cheio do Espírito de Cristo e para viver de tal modo que eu seja um reflexo ambulante da imagem de Jesus, para que eu viva de tal modo que eu seja um evangelho vivo, evangelho segundo Caio, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Caio, não porque seja uma invenção em relação aos anteriores, mas porque seja na minha vida a prática sintética, concisa, porém integral e profunda, inquestionavelmente real, do Evangelho, de modo que se possa dizer a meu respeito: eis ali uma carta viva de Cristo Jesus. Lázaro, ressuscitado de entre os mortos, já era o capítulo 11 de João, muitos anos antes de João escrever o capítulo 11. Aliás, foi Lázaro quem inspirou o capítulo 11, e não o capítulo 11 o que inspirou Lázaro. Lázaro vem antes do texto, assim como Jesus vem antes do Evangelho, assim como Deus vem antes da Bíblia, assim como Jesus é livre. A ação dele na vida humana faz com que aquele que foi atingido pelo milagre, pela força da ressurreição, pelo mero e simples fato de ser assim e de viver esse testemunho da vida nova e da graça abundante, já é uma ameaça para aqueles que de fato não creem na conversão, no perdão, na ressurreição dos mortos, na graça de Deus. Não creem de fato que se algum Lázaro está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez ressuscitado de entre os mortos, tudo se fez novo. É assim. Jesus é sempre contigo, é sempre em ti que repousa a nossa e a minha confiança. Eu não tenho palavra, eu não tenho poder, eu não tenho persuasão, eu nem me esforço para persuadir ninguém, para impressionar ninguém. Eu estou tentando deixar apenas a tua palavra escorrer suave da minha boca, pedindo que o teu Espírito a faça ser operante e eficaz, conforme a necessidade de cada pessoa que está me vendo e ouvindo agora. É o que eu te imploro. E eu sei que tu vais operar aquilo que ninguém pode fazer de fora para dentro. Só tu podes realizar de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém.